Oeste Rural, o programa que dá às famílias do campo a importância que elas merecem. Domingo às 8h30. Oferecimento Sistema OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Cristal Poços, do Sul ao Nordeste, perfurando poços em até 12 pagamentos. DM Auto, acelere o seu Chevrolet 0 km. Vem para DM Auto, Chapecó, Pinhalzinho e Xanxerê. Confortim, distribuidor Microgel. Seu solo produz mais com a biotecnologia Microgel. E Piazza Tratores, concessionária New Holland, para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Bom dia! Mostramos no último domingo imagens de arquivo da cidade de Chapecó em 1950, quando a sua população urbana era de 2.600 habitantes, enquanto o município, que abrangia até Dionísio Cerqueira, ultrapassava 90 mil, segundo o historiador chapecoense Dino Patucci. O clima na última segunda-feira, com neblina e temperatura de 11 graus, tirou um pouco o brilho do desfile, mas não o otimismo do prefeito João Rodrigues na entrevista para o repórter Marcos Leve e Jair Correia, da NDTV. Hoje, começando por volta das 10 horas da manhã, aqui na Avenida Getúlio Vargas, na extensão pelo menos por 400, 500 metros ao longo aqui da Getúlio Vargas, sentido norte, com a participação de aproximadamente 2.000 pessoas. Apesar do frio, um público bem expressivo participou e por aqui desfilaram cerca de 29, 30 entidades, abrilhantando, né, essa data tão importante, as comemorações dos 108 anos do município de Chapecó. Esse é o conjunto da obra, né, onde você tem uma população determinada, um povo que trabalha, um empresário que acredita e o poder público que cumpre a sua missão, faz os investimentos necessários. É por isso que a gente vive esse momento extraordinário. Mas a gente também tem que lembrar de uma história que foi construída por muitas mãos, dos pioneiros, dos primeiros que aqui chegaram, e hoje vivemos esse momento maravilhoso da cidade de Chapecó. Percebe-se, prefeito, muitas obras em andamento, em várias frentes, né? Quais os setores que mais receberam investimentos nos últimos períodos e por quê? Bom, o que mais recebeu recursos foram a infraestrutura, a saúde e a educação. Obras em todos os lugares. Primeiro porque a necessidade de você levar as condições e qualidade de vida aos bairros, onde geralmente o bairro é o último, agora foi o primeiro, com a obra de infraestrutura, e você construir novas unidades, reformar unidades de saúde, a nova UPA da IFAP que vai ser inaugurada em dezembro, a nova unidade de saúde de São Cristóvão, que amanhã às 8h30 da manhã a gente inaugura, novas escolas em vários bairros. São demandas de uma cidade que cresce e a gente tem que crescer junto, levando as obras para acompanhar esse crescimento. Muito bem, confira agora outros assuntos do programa de hoje. Agricultura regenerativa, projeto desenvolvido pela família Alessio de Faxinados Guedes, é motivo de encontro de técnicos da EPAGRE com produtores rurais. Quando você tira a soja ou tira o milho, né, que colhe, você já implementa um coquetel de plantas para alimentar essa biodiversidade que existe sob os nossos pés. A importância do terraceamento também é discutida por técnicos e produtores em dia de campo. O manejo da água numa lavoura, numa costa, tem reflexo lá no rio, a depender de como a água vai se mover nessa lavoura. Às vezes você pega uma chuva de 100 milímetros e ela se vai rapidamente embora. Começa em Esteio Expo Inter 2025. O Oeste Rural volta depois dos comerciais. A concessionária New Holland e Piazza Tratores sente-se honrada em participar dos 108 anos de Chapecó e auxiliar os produtores empresariais e familiares a tornarem o agro cada vez mais forte, competitivo e exportador. Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Cristal Poços, tecnologia de Chapecó, perfurando poços para pivôs de irrigação em lavouras de soja, milho e algodão no Maranhão. Cristal saúda Chapecó pelos seus 108 anos. O Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e Região, fundado em 1972, faz parte também da história do município de Chapecó, apoiando e defendendo as famílias rurais de inúmeros municípios em suas reivindicações.
O Sindicato Rural de Chapecó envia sua saudação aos atuais e ex-administradores de Chapecó, que tornaram este município uma das maiores potências agroindustrial de Santa Catarina. Mensagem do presidente Luiz Carlos Trave. A Urutu Elétrica e Baterias também faz parte da história de Chapecó, desde quando os tratores saíam da fábrica sem baterias e a Urutu as equipavam para as concessionárias. Então nós fabricava bateria para a Valmete, que era do seu Irão Balseira, fabricava bateria para o seu Clair da Riva, que era da Trator Ford, fabricava bateria para o Esperandil, que era do Trator Massey Ferguson, porque os tratores vinham de fábrica sem baterias. Urutu, fazendo parte da história de Chapecó. As baterias de 7 vidas. Atenção, produtor rural! Nova S10 com motor 2.8, 207 cavalos, com 5 anos de garantia e até 53 mil de desconto. E a nova Montana com motor turbo, 6 airbags e até 20% de desconto. Aproveite e garanta o seu Chevrolet 0 km. Visite nossas concessionárias em Chapecó, Pinhalzinho e Xanxerê. A empresa L3 Energia não para de entregar usinas solares para investidores e empresários rurais. Veja o que diz o sócio proprietário Edson Bardelotto. Pessoal, estamos aqui em linha Pinhal, Ceará, entregando mais uma obra da L3 Energia. Uma obra excelente para você que quer investir aí, quer ganhar dinheiro com energia solar, nos procure que vamos ter o maior prazer em atendê-los. L3 Energia e Construtores Bardelotto, telefone 99914-1157, bairro Santa Maria, Chapecó. Começou ontem em Esteio a Expo Inter 2025, que irá até o próximo domingo, dia 7. Mesmo com o mercado internacional vivendo alguma desconfiança e incertezas, a gauchada está indo para a Expo Inter mesmo a pé, de laço na mão, para não perder as atrações lá programadas, entre elas o Freio de Ouro, atração internacional de paleteadas. Reveja agora algumas atrações gravadas quando o Oeste Rural lá esteve na última edição. O desfile dos campeões mostrou muita genética, como esta da Associação Brasileira dos Criadores de Braford e Hereford, raças britânicas, na manhã fria da terça-feira, quando a equipe do Oeste Rural estava no Parque Assis Brasil. É uma raça que é britânica, que é muito adaptada nos campos frios, Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, por isso ela, a base genética toda do Brasil está aqui, mas hoje já com uma criação bastante adaptada para os campos mais quentes, para o norte do Brasil, oeste de Santa Catarina. Em Santa Catarina temos uma criação muito importante de Hereford e o Braford já desbravando o Brasil afora. A gente vem pintando de vermelho esse gado branco por aí, deixando a cara branca neles, principalmente pela qualidade da carne, pela remuneração nessa diferenciação da qualidade da carne, precocidade, engraxamento do gado, as novilhas parem mais cedo, pegam cria mais cedo e o novilho se termina mais cedo. A cabanha, quando quer um pai de cabanha, ela vai atrás e compra paga o que for necessário, porque o material genético não consegue toda hora, mas quando o cruzamento for no zebuíno puro, o pessoal ainda usa o Hereford, mas quando já é no meio sangue, já usa o Braford direto. Isso para cruzamento de produção de terneiros, cruza para produção de carne. Mas isso quando começa a entrar, começam a nascer, começam a bater e começam a comer esse produto que não é apenas carne vermelha, é um produto diferenciado, com qualidade, com valor agregado, e isso quando começa a entrar no bolso do produtor é o natural, a crescente é natural. Então optamos pela 13,39, em segunda colocação a 13,37 e na terceira 13,38. Para o dono da fazenda Panorama de Camaquã, criador de bubalinos, ladrões não têm vez com esses animais, pois eles resistem muito bem a ataques de estranhos, mas são dóceis e fáceis de criar. Ser um produtor rural não é fácil, mas o búfalo é fácil de criar, mais fácil do que o bovino. Dentro da pecuária é o animal de mais facilidade de criar e mais rendável. O búfalo, ele tem muita aptidão para a água, né? É um animal aquático, né? Fazenda que não tem um açude, um
com um lago, enfim, ele não se sente bem. Não é bem assim. O búfalo precisa de água para tomar. Se tiver sobrando para tomar um banho, tudo bem, mas não necessariamente depende a criação dele de água para tomar, para se refrescar, tendo boa sombra, então tranquilo. Que normalmente o pessoal não conhece. Então ele tem fama de bravo, tem fama de não ser nada disso. Nada. É dócil. De acordo com o manejo. O presidente da Ascribo encerrou a sua entrevista para o Oeste Rural enviando um abraço ao criador de búfalos chapecoenses, Odair Paz. A cabanha Lobo Guará de Muitos Capões levou para a Expo Inter seus melhores exemplares da raça Hindu Brasil. E o tratador andava rindo à toa pelo pavilhão como a campeã da raça. E essa vaca já é tricampeã, né? 2012, 2015 e 2016. Fala um pouquinho sobre a característica dessa vaca especificamente. É uma doadora? Ela é uma doadora de embriões, né? E é uma vaca das melhores no estado, né? Que por isso já foi ganhadoras. E é uma vaca com todas as características da raça, né? Orelha grande, uma vaca bem feminina, uma vaca pesada, né? Então tem todas as características da raça, né? Anda bem sobre os aprumos dela, com todo o peso que ela tem, né? Que ela tá com 782 quilos. O pôster da fazenda é ela, né? E o pessoal que quiser partir para essa raça aí é só falar com vocês. Muitos Capões fica próximo à Lagoa Vermelha, né? Isso, Muitos Capões fica a 45 quilômetros de Lagoa Vermelha e 40 quilômetros de Vacaria, né? Então, se alguém quiser se interessar na raça, né? A gente tem os animais lá na propriedade, né? Tanto para visita como para negócios, né? Você tem, então, uma semana pela frente para programar uma visita à Expo Inter, que encerra no próximo domingo. Veja depois dos comerciais. Agricultura regenerativa é motivo de encontro de técnicos da EPAGRE com produtores rurais. Se eu fosse você, não trocaria de canal, é só um instante. Oeste Rural. Oferecimento Sistema Sesc. Cristal, perfuração de poços em 12 pagamentos. DM Auto Chevrolet. Confortim, distribuidor Microgel. E Piazza Tratores, concessionária New Holland. A Promosolo, promoção de peças mais esperada, já começou aqui na Piazza Tratores. São mais de 800 peças com até 30% de desconto para você preparar a sua máquina para o plantio. Cuide da sua máquina e colhe os frutos de uma operação mais eficiente e sem imprevistos do início ao fim do plantio. Venha para a Piazza Tratores e aproveite essa promoção. Atenção, produtor rural! Nova S10 com motor 2.8, 207 cavalos, com 5 anos de garantia e até 53 mil de desconto. E a nova Montana com motor turbo, 6 airbags e até 20% de desconto. Aproveite e garanta o seu Chevrolet 0 km. Visite nossas concessionárias em Chapecó, Pinhalzinho e Xanxerê. Fazer trilha e viajar com chuva exige prudência e bons faróis. A Urutu tem baterias Moura e Eliar. Conserta motor de partida e faz revisão do sistema elétrico. A Urutu tem aparelhos de última geração. Passe na Urutu, na General Osório, em Chapecó. As baterias de 7 vidas. Após o sucesso do sistema de plantio direto trazido dos Estados Unidos por Herbert Bartz, outro projeto ganha destaque. É a agricultura regenerativa, que foi discutida em Faxinal dos Guedes e em Chapecó na última semana. Em um mundo onde a preocupação com as mudanças climáticas e a degradação do solo crescem a cada dia, um novo modelo agrícola ganha força. É a agricultura regenerativa. Diferente dos modelos tradicionais, a agricultura regenerativa trabalha para devolver vida ao solo.
esse entendimento de trazer uma agricultura coletiva, de entender uma agricultura mais harmoniosa com a natureza e interpretar como a natureza se adapta nos diferentes locais. Então a agricultura passa a ser regionalizada, passa a ser mais ligada às características do local, né? Então a gente sai de uma agricultura universal, que é igual para tudo, para trabalhar uma agricultura muito focada num ecossistema que faz parte de um bioma. Tudo isso pode ser visto aqui na Fazenda Banhado Verde, no município de Faxinal dos Guedes, por meio de técnicas como cobertura permanente do solo, plantio direto, rotação de culturas, uso de bioinsumos. A família Alessio semeia mais que alimentos. Cultiva solos vivos, preserva os recursos naturais e garante a sustentabilidade do campo. Bom, nós estamos dentro de uma das práticas, né, que seria o coquetel de plantas, né, que nada mais é que uma analogia, uma comparação ao que ocorre na natureza, né? Então, onde a gente olha aqui tem o centeio, tem o nabo forrageiro, tem a ervilhaca. É uma composição florística que tenta imitar a biodiversidade, claro, de uma forma mais simplificada. Esse é o principal técnica, ou seja, quando você tira a soja ou tira o milho, né, que colhe, você já implementa um coquetel de plantas para alimentar essa biodiversidade que existe sob os nossos pés aqui. Das práticas que florescem no campo ao conhecimento compartilhado. Assim foi o segundo encontro de agricultura regenerativa, realizado em Chapecó e Xanxerê, de 5 a 7 de agosto. Quando a gente une forças, nos juntamos por um objetivo comum, a coisa vai acontecer. O resultado vem, eles vêm mais fortes, de maneira muito mais expressiva, com qualidade, né? E sempre pensando na qualidade de vida e no bem-estar do nosso agricultor. No primeiro dia, a programação contou com a abertura oficial e um painel com o presidente da EPAGRE. Dirceu Leite destacou a importância da sucessão na sustentabilidade e o papel da agricultura regenerativa neste processo. Nós estamos vivendo um momento onde a gente tem um estado pequeno, nós não temos áreas novas para explorar, nós temos que trabalhar as terras que já estão sendo cultivadas. Um estado que tem 1% do território nacional, um estado onde nós temos 180 mil estabelecimentos agropecuários, 500 mil empregos diretos no campo. E eu trago para o debate hoje um desafio, uma provocação. A extensão rural e ambiental, a pesquisa agropecuária e ambiental. E é você conciliar tudo que existe hoje com relação à capacidade produtiva do solo, as técnicas, as novas culturas, a agricultura regenerativa. Conciliar tudo isso para que a gente possa ter um solo fértil, produtivo e com sustentabilidade ao longo do tempo. O segundo dia foi dedicado às palestras com expositores nacionais e catarinenses. Eles compartilharam conhecimentos, experiências de sucesso e resultados obtidos com técnicas regenerativas. A agricultura regenerativa ela visa, em linhas gerais, reconectar a vida aos agroecossistemas, devolver a vida. Nós antropizamos os ambientes com os nossos cultivos, fomos desequilibrando ao longo do tempo, dado o histórico de manejo, e hoje ela vem com o apelo de devolver a vida, devolver a ciclagem do nutriente, a autorregulação dos cultivos, né? Tem uma série de técnicas que a gente vai empregando no sentido de promover essa vida, devolver essa condição para esse ambiente. Parabéns então ao produtor e conservacionista Carlão Alessio e os filhos Diego e Rodrigo pelo projeto que já nasceu com sucesso. E depois dos comerciais, a importância do terraceamento, outro assunto discutido por técnicos e produtores em dia de campo com a diretoria das Sementes Falcão. Em instantes, o Oeste Rural volta já. Oeste Rural, oferecimento Sistema Sesc. Cristal, perfuração de poços em 12 pagamentos. DM Auto Chevrolet. Confortim, distribuidor Microgel.
E Piazza Tratores, concessionária New Holland. A Cristal Poços realiza perfuração de poços com até 1.800 metros e alta vazão para pagamento em até 12 vezes. A Cristal faz todo o processo de licenciamento ambiental e atende o sul do Brasil, centro-oeste e nordeste com pivôs de irrigação. Entre em contato com a Cristal Poços em Chapecó pelo WhatsApp 99973-1535 e tenha água de qualidade em sua propriedade. Momentos e pratos especiais com um sabor inigualável conquistam o mais exigente paladar. No almoço ou no jantar, na confraternização da empresa ou no seu aniversário, vem para a Churrascaria Bedim. Aqui, tudo é feito com amor. Avenida Senador Atílio Fontana, 2671E, bairro EFAP. Para a Semana Farroupilha, presenteie uma faca artesanal personalizada. Encomende já com o Jair pelo WhatsApp 984369549 ou pessoalmente no estacionamento Baldiceira, na Rua Guaporé, em Chapecó. A Urutu Elétrica e Baterias também faz parte da história de Chapecó, desde quando os tratores saíam da fábrica sem baterias e a Urutu as equipavam para as concessionárias. Então, nós fabricava bateria para a Valmete, que era do seu Irão Baldiceira, fabricava bateria para o seu Clair da Riva, que era da Trator Ford, fabricava bateria para o Esperandil, que era do trator Massey Ferguson, porque os tratores vinham de fábrica sem bateria. Urutu, fazendo parte da história de Chapecó. As baterias de 7 vidas. Oeste Rural, o programa que dá às famílias do campo a importância que elas merecem. Domingo às 8h30. Oferecimento Sistema OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Cristal Poços, do sul ao nordeste, perfurando poços em até 12 pagamentos. DM Auto, acelere o seu Chevrolet 0 km. Vem para DM Auto, Chapecó, Pinhalzinho e Xanxerê. Confortim, distribuidor Microgel. Seu solo produz mais com a biotecnologia Microgel. E Piazza Tratores, concessionária New Holland, para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Vimos no bloco anterior a agricultura regenerativa, um processo complementar do plantio direto. Pois veja agora outro processo importante para a conservação do solo, o terraceamento. A matéria é da Emater Ascar, do Rio Grande do Sul, enviada ao Oeste Rural. Neste mês de agosto, um grupo de professores, pesquisadores e técnicos visitou a fazenda das sementes Falcão, no município de Sarandi, conhecida pelo sucesso que vem alcançando com práticas conservacionistas aliadas ao sistema plantio direto. O produtor e engenheiro agrônomo Humberto Falcão conta que, quando se formou em agronomia, voltou para a propriedade da família para fazer seu trabalho como agrônomo. Na época, uma grande preocupação era o processo erosivo que acontecia com o plantio convencional. Por isso, começou a implantar o sistema plantio direto em 1982. Isso foi evoluindo até que em 96 eu vi que os terraços que ainda estavam na propriedade, eles eram muito próximos, porque eles eram calculados para o sistema convencional. E isso dificultava bastante a operação de máquinas maiores. Então, fiz uma provocação para o Denardim, lá na Embrapa, e depois em parceria com a Emater, nosso falecido amigo Antoninho Berton, né? Começamos a discutir um modelo de terraceamento para o sistema plantio direto. E foi, então, iniciado esse trabalho em conjunto aqui com as Sementes Falcão, para que nós pudéssemos retirar os sistemas de terraceamento antigos, que jogavam toda a água fora da propriedade, e colocássemos algo diferente e novo, e que realmente solucionasse o problema de manter a água dentro da propriedade, a mecanização com máquinas maiores e preservando o nosso solo. Além disso, acumula-se na superfície do solo uma quantidade muito grande de nutrientes com a decomposição das palhadas
no passar dos tempos. E esse nutriente, ele aumenta o teor de matéria orgânica e muito o nível de nutrientes acumulados como fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E nós não gostaríamos de perder essa camada rica que se forma no caso do plantio direto. Então construímos esse modelo de terraceamento base larga em nível para que a partir de até 120 metros de comprimento de rampa a gente interpusesse um terraço e que esse terraço cortasse a velocidade e o volume das águas, forçando a infiltração no terreno. Nesse objetivo, nós estamos interessados em saber o que acontece no rio, porque toda a água que precipita numa bacia hidrográfica, ela vai chegar no rio, seja por cima da terra ou por baixo. E isso reflete em quão rápido ela vai chegar no rio e se ela vai causar uma enchente ou não, ou se ela vai chegar lentamente e reabastecer aquele rio nos períodos da estiagem. Então, o manejo da água numa lavoura, numa costa, tem reflexo lá no rio, a depender de como a água vai se mover nessa lavoura. Eu acho fundamental essa situação das estiagens no Rio Grande do Sul, particularmente, em que você perde as águas. Às vezes você pega uma chuva de 100 milímetros e ela se vai rapidamente embora. E no caso do terraceamento, essa água fica retida na propriedade. Então é importante que a gente não perca a matéria orgânica, porque nós não perderemos, obviamente, a água que tanto nos falta nos períodos de estiagem. Então o agricultor, ele retém água na lavoura dele, ele deixa de perder solo fértil, com matéria orgânica, com fósforo, com fertilizante, adubos caros, né? Ele aumenta a produtividade porque as plantas vão ter acesso a mais água. Essa água que infiltra, além de abastecer as plantas, ela vai descendo lentamente por baixo do solo e abastece o rio naqueles momentos em que falta escoamento no rio pela chuva. Eu parto do princípio de que conhecimento não pode ser guardado numa gaveta, ele tem que ser esparramado, porque isso é sinal de inteligência e de progresso. Ou seja, o meu vizinho precisa ir bem também, né? E muitas vezes a pessoa não quer enxergar. Isso é visível que muitos optaram pela mecanização como prioridade ao invés da conservação. É só vir aqui num período de chuva e ver o que realmente acontece se não tiver o terraço. A importância do terraceamento na conservação do solo foi amplamente abordada aqui no Oeste Rural pelo seu grande defensor, o extensionista da Emater Ascar, falecido em 2013, Antoninho Luiz Berton, que deixou um grande legado. E essa edição do Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-la no canal YouTube. Digite Oeste Rural e a data de hoje e reveja também outros programas. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.